Hoje, na Academia, vamos debater um estudo que expõe os fundamentos da intervenção do Estado na liberdade individual do cidadão sob o ponto de vista do direito penal. O ponto de partida é o princípio da autonomia, que diz que o indivíduo poderá agir conforme sua vontade, desde que preservada a autonomia de terceiros. O estudo Paternalismo Jurídico Penal de João Paulo Orsini Martinelli, no formato de tese de doutoramento, foi apresentado ao Departamento de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, para a obtenção do título de doutor em Direito. Vamos conhecer a bibliografia utilizada neste estudo e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. No quadro Mestres e Doutores está Alexandre Bernardino, doutor em Direito Constitucional, falando sobre a formação acadêmica na área jurídica. E no perfil, um pouco da trajetória jurídica de Miguel Reale, filósofo, jurista, educador e poeta. Para debater a tese de doutoramento de João Paulo Orsini Martinelli, Paternalismo Jurídico Penal, convidamos o professor e advogado criminalista Raul Livino e também André Braverman, doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Gostaria aqui de agradecê-los pela presença, professor Livino, professor Braverman, e já passar a palavra ao João Paulo para que ele possa fazer aqui a apresentação de seu trabalho. João Paulo. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar na TV Justiça para expor a minha tese de doutoramento. Foi um trabalho de quase 4 anos de pesquisa, incluindo um estágio fora do país, na Universidade da Califórnia, onde eu tive contato com uma literatura muito diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Bom, o tema paternalismo, ele desperta muitas discussões porque ele interfere não só no direito, e muito menos só no direito penal, mas em tudo. Tudo na vida da gente, onde há o Estado, onde há a relação humana, o paternalismo está presente. Justamente a palavra paternalismo vem daí, a relação de pai para filho. O pai, sabendo o que é melhor para o filho, quer impor a sua vontade, mesmo contra a vontade do eventual beneficiado. Sei o que é melhor para você, então você vai ter que agir como eu quero. E é mais ou menos assim que o Estado age, em algumas ocasiões, através das leis. O Estado, em muitas situações, através da legislação, passa por cima da vontade do indivíduo como forma de protegê-lo de um comportamento lesivo ou de promover um benefício, mesmo que não seja essa a vontade dessa pessoa. Então, eu comecei dissertando sobre o princípio da autonomia, o princípio segundo o qual a liberdade individual da pessoa deve ser respeitada e só deve ser interrompida a partir do momento que atingir a liberdade de outro. Lembrando que a autonomia implica consciência de saber, conhecimento, vontade de fazer alguma coisa. Ou seja, a pessoa deve saber o que está fazendo e deve ter vontade de fazer aquilo. Então, esse é o exercício pleno da autonomia. É por isso que depois, mais adiante, eu coloco os casos em que o paternalismo é legítimo, porque o sujeito não tem autonomia plena e, portanto, cabe ao Estado, sim, protegê-lo. Então, nesse primeiro momento, em que eu trabalho com o princípio da autonomia, eu também procuro traçar alguns paralelos entre o sistema jurídico brasileiro, que é arraigado ainda ao sistema romano-germânico da Europa continental, e as características da common law, do direito anglo-saxão, onde há uma valorização maior do princípio da autonomia. Então, como trazer o princípio da autonomia do direito anglo-saxão para um direito fundamentado em leis escritas, em leis fixadas, um ordenamento estritamente codificado, como é o nosso, baseado no sistema de proteção ao bem jurídico. Em seguida,
eu procurei traçar as características da filosofia utilitarista e como o utilitarismo pode ser útil na aplicação e na elaboração de leis penais, na proteção de bens jurídicos, sem interferir excessivamente na liberdade do cidadão. Quer dizer, o utilitarismo visa buscar uma norma que proteja ao máximo o bem jurídico, restringindo ao mínimo a liberdade do cidadão. Lembrando que, quando a gente fala em direito penal e restrição de liberdade, não é só a restrição da liberdade que pode ocorrer eventualmente numa pena de prisão. Mas no próprio momento em que o legislador criminaliza uma conduta, ele está proibindo a sociedade de praticar essa conduta, há uma interferência na liberdade do cidadão. Então, tem que se levar em consideração o processo de criminalização, porque cada vez que o legislador criminaliza uma conduta, ele está retirando parte da liberdade das pessoas. A seguir, eu desenvolvo um conceito particular de paternalismo, porque existem vários conceitos de paternalismo, e eu procurei elaborar um próprio para servir como premissa para a tese. Quer dizer, paternalismo, superficialmente falando, é a intervenção na vontade de uma pessoa, ou melhor, a intervenção na liberdade de uma pessoa contra a sua vontade para evitar um mal para essa pessoa que sofre a intervenção. Quer dizer, paternalista é aquele que proíbe alguém de fazer algo para o seu próprio bem. Porque esse ente, o Estado, sabe o que é melhor para a pessoa, pelo menos teoricamente, no momento em que elabora uma norma. O paternalismo, como eu acabei de dizer, não é único. Além de existirem vários conceitos, existem classificações de paternalismo. E duas são as classificações mais importantes quando se fala em direito penal. O paternalismo pode ser dividido em paternalismo moderado ou paternalismo rígido. Paternalismo moderado é aquele paternalismo que vai interferir somente na liberdade de pessoas que não têm condições de exercer a sua autonomia. Enquanto o paternalismo rígido é aquele paternalismo que vai incidir na liberdade de todas as pessoas indistintamente, inclusive daquelas pessoas que têm autonomia para agir. E a outra classificação importante é o paternalismo direto e paternalismo indireto. Paternalismo direto é a intervenção na liberdade da própria pessoa para protegê-la de um mal. Enquanto o paternalismo indireto é a interferência na liberdade de outrem para proteger, para evitar o mal a outra pessoa. Um exemplo, só para concluir essa introdução, de paternalismo direto é o artigo 28 da Lei de Drogas, que proíbe o porte para uso próprio. Quer dizer, o Estado está criminalizando, proibindo alguém de usar drogas para o seu próprio bem. Um exemplo de paternalismo indireto é o estupro de vulnerável, o 217A do Código Penal. Ele criminaliza a conduta de terceiro para proteger um menor de 14 que ainda não tem autonomia para exercer a sua liberdade sexual. Então essas são as duas principais classificações. Existem outras também. Tá? A seguir, eu tracei características particulares de alguns autores que são antipaternalistas, em especial na seara do direito penal, os professores Gerald Dworkin e Joel Feinberg. São autores que dedicaram estudos ao paternalismo no direito, em especial no direito penal. A seguir, eu tracei as características do sujeito responsável, o conceito de autonomia. Quer dizer, a pessoa só pode ser responsável pelo seu comportamento se ela tiver autonomia. E autonomia implica capacidade de discernimento, saber o que está fazendo e poder manifestar a sua vontade. Porque muitas vezes, como nós vamos ver nas discussões, a pessoa faz algo contrariando a sua vontade real. Ela não está sob coação, não está sob ameaça, mas ela não consegue manifestar a sua vontade real. E especialmente acontece isso quando a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, quando ela está numa situação de fraqueza, de fragilidade. Em seguida,
eu falo das partes de uma relação paternalista, quer dizer, aquele que sabe o que é melhor para a pessoa, aquele que funciona como pai, e do outro lado, aquele que sofre a restrição da liberdade porque, presumidamente, não pode exercer a sua autonomia. Tá? Quando a gente fala em direito e direito penal, uma das partes da relação é o Estado, porque ele impõe o comportamento. E, no fim, eu traço um esboço de uma teoria paternalista, para concluir a tese, onde eu defendo a ideia de que cabe ao direito penal a proteção da autonomia. Eu vou além, eu digo que o princípio da autonomia deve ser incluído nos estudos de direito penal, porque ele é tão importante quanto os demais princípios. O princípio da legalidade, da subsidiariedade, da fragmentariedade, da ofensividade, da proporcionalidade. Ele deve ser estudado também como um princípio com a mesma importância dos demais. Porque o consentimento da vítima, do ofendido, em muitas ocasiões, pode excluir o comportamento. Seria uma intervenção muito grande do Estado na disposição de um meio jurídico. E também, por fim, dentro desse esboço, eu ressalto a importância do conceito de dignidade. A dignidade humana deve ser considerada no momento em que o Estado proíbe um comportamento. Porque muitas vezes o Estado entende que aquele comportamento não é bom para a pessoa, mas a pessoa não se sente indigna. Quer dizer, a pessoa acha que mesmo com aquele comportamento proibido, ela ainda é digna. Em alguns casos, pode chegar ao extremo daquele comportamento que o Estado impõe à pessoa, ou obriga a pessoa a fazer, retira toda a dignidade dessa pessoa. Tá? E aí, coloquei alguns casos interessantes de aplicação prática, como a ortotanásia, a prostituição, a transfusão de sangue obrigatória, a doação de órgãos, o uso de drogas. Enfim, eu procurei colocar na prática. É óbvio que o tema não se esgota numa tese de doutoramento, e isso eu pretendo desenvolver durante muitos anos ainda de estudos. Bem, só pelos assuntos, os temas já trazidos aqui como exemplos, já dá a dimensão, então, do programa Academia de hoje. Por enquanto, nós vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo. Paternalismo, moralismo e direito penal. Alguns crimes suspeitos em nosso direito penal. De Heloísa Estelita, Revista Brasileira de Filosofia. Paternalismo Jurídico, de Macário Alemani, editora Yustel. A crítica de Stuart Mill ao paternalismo, de Luiz Greco, Revista Brasileira de Filosofia. A crítica ao paternalismo jurídico penal, um trabalho de Sísifo, de Bernd Schunemann, Revista Brasileira de Filosofia. Lembro que o Academia é um espaço aberto ao conhecer. Sua participação, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. É hora de conferir o que há de novo no mercado editorial da Academia Jurídica. Aspectos jurídicos da inseminação artificial heteróloga. Dissertação de Eliane Oliveira Barros. Corrupção política, uma patologia social. Dissertação de Ana Cristina Melo de Pontes Botelho. Publicidade registral imobiliária. Dissertação de Marcelo Salaroli de Oliveira. E hoje no Academia, o estudo de João Paulo Orsini Martinelli, Paternalismo Jurídico Penal, para obtenção do título de doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP. E nós vamos agora a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Até já! Bem, estamos de volta com o programa Academia e hoje paternalismo jurídico penal, estudo de João Paulo Orsini Martinelli para a obtenção do título de doutor em Direito. E eu já gostaria de contar com a participação do professor Livino já para abrir então essa sessão de debates aqui no programa Academia. Obrigado, professor. Obrigado, é um prazer estar aqui
com vocês nesse quadro, né, mais uma vez. E eu inicio parabenizando o João Paulo pela escolha do tema. O tema é realmente palpitante, é intrigante, né? É um tema que envolve, inclusive, a desconstrução da nossa concepção jurídica, certo? Eu costumo dizer que os atores jurídicos terminam canonizando, né, a nossa ordenação. Costumo até explicitar que, mesmo sendo ateu, qualquer operador do direito, né, ao dizer do direito, o faz com um certo codimento do criacionismo. Eu acho que essa impregnação é que cria, talvez, um certo conservadorismo e serve para acirrar os conflitos. A legitimação do Estado, quando interfere na autonomia, conforme você descreve, ele estaria atuando com uma síntese das vontades individuais? Eu deixo essa pergunta para reflexão. E também trago a sua reflexão se você observou no paternalismo a imputação objetiva de Klaus Roxen, porque ela é importante para sustentar as suas conclusões. A teoria objetiva de Klaus Roxen, já há inclusive uma tradução em português, até bem pouco tempo tínhamos somente em espanhol. E o professor Damásio Jesus, lá de São Paulo, também já tem uma obra a respeito da imputação objetiva. Essa indagação eu deixo para reflexão. Bom, em relação à primeira questão, se essa intervenção do Estado na autonomia seria a síntese das vontades individuais, eu vejo que não se pode descartar aquilo que a maioria da sociedade deseja por uma convivência pacífica. Mas também não se pode levar isso a um extremo para se chegar a uma legitimidade do direito e impor certos comportamentos que, na verdade, são assuntos meramente morais. Por exemplo, a sociedade vê alguns comportamentos como imorais, mas que não são comportamentos que atinjam direitos de terceiros. Então, há necessidade de uma imposição de comportamentos para a convivência pacífica, uma convivência harmoniosa na sociedade. Isso sem dúvida. Mas deve ser uma imposição de um comportamento que não interfira na vontade individual quando esse comportamento não seja lesivo a terceiros. Se forem comportamentos apenas imorais, não cabe ao direito, especialmente ao direito penal, criminalizar essa conduta utilizando o argumento da síntese de vontade. Porque algo que pode ser imoral para a maioria, para determinadas pessoas pode ser moral. E essas pessoas podem ser proibidas de exercer esse comportamento para atender uma suposta vontade da maioria, tá? Mesmo sem atingir direitos de terceiros. Quer dizer, o único objeto atingido é a tranquilidade, é a própria moral, quer dizer, provoca um certo desconforto, mas não uma frustração de interesse, utilizando o vocabulário de Feinberg, que foi o autor que mais se aprofundou no assunto. Então eu vejo que a síntese das vontades individuais deve ser considerada, mas moderadamente, sempre com vistas ao Estado liberal. Em relação à teoria da imputação objetiva, eu vejo que o tema paternalismo, no primeiro momento, como eu foquei, ele é anterior à própria construção dogmática do delito. A pergunta que o paternalismo quer resolver é: tal comportamento deve ou não ser crime? Porque se pode ser crime, se deve ser crime, então o Estado tem a obrigação, tem legitimidade para interferir na liberdade do cidadão. A imputação objetiva, ela entra no segundo momento. A partir do momento que há o tipo penal construído, que há legitimidade para
a criminalização do comportamento, nós vamos analisar se o fato é típico no caso concreto, atendendo aos requisitos do tipo o comportamento, o nexo de causalidade, a imputação objetiva e o resultado. É claro, a teoria do professor Carlos Foxin, fundamentada no funcionalismo teleológico-racional, que busca a proteção de bens jurídicos tendo em vista a finalidade da pena, pode ter uma função até anterior à imputação objetiva, no momento em que o legislador está criminalizando a conduta. Ou seja, antes até mesmo de criminalizar, de verificar se aquele comportamento deve ou não ser crime, a teoria do Foxin permite que condutas meramente imorais, por não representarem lesões a bens jurídicos, não sejam criminalizadas. Tá? Agora, quando a conduta for lesiva e for legítima a criminalização, deve-se analisar a imputação objetiva. Então, o próprio professor Foxin tem estudos referentes a quais comportamentos devem ser criminalizados. Há traduções do professor Foxin feitas pelo seu aluno Luiz Greco. Inclusive, ele traduz direto do alemão para o português, né? E o próprio professor Luiz Greco tem uma obra também, um panorama da imputação objetiva, que infelizmente até pouco tempo estava esgotado. Tá? Mas também é uma obra bastante interessante para quem tem interesse no tema. Uhum. Agora, esses conceitos que são anteriores passam pelo conceito de bem e mal. E aí é uma observação que eu faço ao seu trabalho, gostei muito, mas que numa possível revisão pudesse se criar pelo menos um capítulo sobre o conceito ontológico de bem e de mal. O que é o bem e o que é o mal? Por quê? Porque sobre essa concepção é que se verificará se a falta de autonomia vai produzir um malefício. Existe o bem como uma substância dissociada do mal? E isso é uma criação? Ou há um bem sempre bem e um mal sempre mal? Professor André Braverman. Primeiro eu gostaria de parabenizar o doutor em Direito pela USP, Dr. João Paulo Martinelli. A tese apresentada é muito interessante, o tema é muito pertinente, como falou o Dr. Raul. Leva a todos nós a pensar a respeito do tema, e essa é a finalidade da tese de doutorado, realmente. É uma tese que, se não foi publicada, merece ser publicada, para que todo acesso à brilhante obra que o senhor fez. Então, o senhor está realmente de parabéns, muito bem construída e chegando a conclusões interessantes. Vejo que o senhor tem uma posição na sua tese sobre paternalismo jurídico penal bem liberal. O que é interessante, por um lado, porque afirma realmente uma posição a respeito do tema. Por outro lado, deve realmente demonstrar também o contraposto, né, contraponto da sua posição. Mas o que mais interessou e que eu retirei foi algumas frases que eu vi na sua tese, que eu transcrevo aqui, que é o seguinte: o direito penal só pode interferir na liberdade individual se houver um motivo relevante. Então, eu acho que essa frase ela é um extrato realmente do que é a tese jurídica dele. Né? O direito penal só pode interferir na liberdade individual se houver um motivo relevante. O que nos leva a questionar a posição do legislador penal. Né? Quais são os pontos realmente que valem a pena o legislador criar tipos penais para interferir na nossa autonomia, na nossa liberdade. Essa que é tão realçada na sua tese de doutorado, a autonomia da vontade, que vem, na verdade, da frase da Revolução Francesa, que diz: a minha liberdade termina onde começa a do outro. Essa é a síntese, né, na verdade, da sua tese de doutorado. Dentro desse contexto, também em relação ao que você levantou na sua tese, a respeito do utilitarismo, isso me chamou a atenção e é muito interessante. O que seria, dentro do paternalismo jurídico, o utilitarismo? Seria exatamente aquele custo-benefício, se pudesse traduzir assim de uma forma mais leiga. O que seria esse custo-benefício? Será que vale a pena o legislador criar um novo tipo penal em proveito da sociedade e em detrimento da liberdade do indivíduo?
né? E com base nessa sua tese de doutorado, eu fico refletindo a respeito dos valores que existem hoje em toda a legislação penal brasileira, né? Quais são os valores que hoje estão mais presentes? Existe uma tese de doutorado feita na PUC de São Paulo há mais de 2 décadas, em que é feito um relato científico a respeito da quantificação de pena. E mostra que o legislador brasileiro, ele penaliza muito mais, ou proporcionalmente mais, os crimes contra o patrimônio do que contra a vida. O que demonstra, na verdade, a sensibilidade do próprio Estado, da própria sociedade, né? Protegendo muito mais o dinheiro do que o ser humano. Reflete o que é a sociedade hoje em dia. E faz a gente questionar, nós questionamos a respeito de toda a legislação com base na sua tese de doutorado, saber se existe no Brasil uma legislação efetivamente ou muito paternalista. Se ela é paternalista de forma exacerbada. E, analisando ainda a legislação, eu verifico que tem legislação que é muito obsoleta. E aí vem a pergunta ao Dr. João Paulo Martinelli. A questão é saber, o que o senhor acha a respeito, e faltou isso na conclusão da sua tese, o que você acha a respeito da legislação penal brasileira? Ela é paternalista? De que forma? Em que quantidade? E quais são os valores protegidos hoje pela legislação brasileira? Essa é a minha pergunta. Bom, então começando das primeiras observações, né? Eu assumo uma posição liberal na tese, justamente porque eu assimilo e aceito os princípios do direito penal. O direito penal, não podemos esquecer, é o meio de controle social mais rigoroso do Estado. Dentre as formas de controle social, o direito penal é o mais rigoroso, porque ele trabalha com a restrição de liberdades, além de trabalhar com a estigmatização de uma pessoa. Então, alguém que responde criminalmente, mesmo que venha a ser absolvido, sofre com a estigmatização. Então, por isso, o direito penal tem que ser muito bem trabalhado, tem que ser muito bem pensado na sua aplicação. Então, essa posição liberal é justamente para defender a ideia de que o direito penal não é para ser utilizado como principal instrumento de controle social, principal instrumento de solução de conflitos. Ao contrário, o direito penal é a última arrasto do Estado. O direito penal não pode ser utilizado, como vem sendo há muito tempo, como um sistema ineficaz de resolução de problemas. Quer dizer, há um conflito, o legislador não vai buscar a causa do conflito, e sim vai recrudescer a pena, vai criminalizar a conduta como se estivesse tapando o sol com a peneira. Então é por isso que eu adoto essa posição liberal, de que o direito penal deve ser utilizado com cautela. E aí que vem a questão do utilitarismo. Quer dizer, eu defendo uma ideia utilitarista de direito penal da maior proteção de bens jurídicos com a menor restrição. Quer dizer que se um bem jurídico for protegido de forma eficaz por outros meios que não do direito penal, não caberia ao legislador utilizar a norma penal. Um exemplo recente, voltando à lei de 11.106 de 2005, é o crime de adultério. Quer dizer, até 2005, o adultério no Brasil era crime. Só que o adultério é um problema do casal, não é um problema com repercussões sociais. Então, se o direito civil, através da separação, do divórcio, resolve o problema, para que manter a criminalização? Só que o adultério é um dos problemas, existem outros. Apontando as reformas penais, até 2009, os crimes sexuais estavam no título do Código Penal que se chamava dos crimes contra os costumes. Quer dizer, os crimes contra os bons costumes, os crimes contra a moralidade. Quer dizer, uma mulher era estuprada, o bem jurídico principal, o foco principal era a moralidade, não a dignidade sexual da vítima. Só em 2009 houve essa alteração, então agora nós temos os crimes contra a dignidade sexual. Então o legislador percebeu que a mera moralidade não pode ser objeto de tutela. Tá? Então, para concluir a outra questão, se a legislação ela é paternalista, ela é em muitos casos paternalista, sim. Em alguns casos ela tem legitimidade, quando o sujeito não tem autonomia, mas em outros casos é uma necessidade.
Tá? Só para citar alguns exemplos de paternalismo indireto, o caso dos crimes relacionados à prostituição. Quer dizer, se uma mulher que pode desenvolver autonomia, que não está numa situação de vulnerabilidade, quiser se prostituir, ela não pode contar com o apoio de outra pessoa, porque essa outra pessoa vai ser criminalizada. É uma forma de paternalismo indireto. Tá? A manutenção de casa de prostituição, por exemplo, a legislação de drogas. Se drogas é um problema de saúde pública, que a saúde pública, que as políticas de saúde pública resolvam, não o direito penal. O direito penal tem que tratar das condutas realmente lesivas. Então, a legislação brasileira ainda é paternalista, em muitos casos. A gente poderia ficar aqui durante muito tempo discutindo, tá? E a gente pode até continuar, eventualmente, a discussão a seguir. Bem, este é um espaço aberto ao conhecimento e você também pode participar. Entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Em debate hoje no Academia, paternalismo jurídico penal. Estudo de João Paulo Martinelli para a obtenção do título de doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Nós vamos agora a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o programa Academia. Até já. Em debate no Academia de hoje, paternalismo jurídico penal. Estudo de João Paulo Martinelli para a obtenção do título de doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP. Nossos convidados são o professor e Raul Livino e também André Braverman, doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Antes de prosseguirmos com o debate, vamos às informações de Alexandre Bernardino, doutor em Direito Constitucional, que orienta sobre a formação acadêmica na área jurídica. É importante perceber que para as carreiras jurídicas não há uma influência direta, mas como possibilidade de reflexão sobre as questões do dia a dia, as questões que são teóricas, possibilitam um aprofundamento maior no próprio exercício da profissão. Por exemplo, um advogado que tem uma formação acadêmica consistente, ele tem um grau de argumentação mais elaborado e tem uma possibilidade de confrontar argumentos com uma sofisticação maior do que o que não tem formação acadêmica. É lógico que isso não determina o ganho de causa, mas determina uma formação profissional eventualmente mais consistente. Agora, o mestrado e doutorado, repito, ele é sobretudo feito para o exercício do magistério e o exercício da carreira de pesquisador. É importante para que as pessoas distingam, o mestrado e doutorado não é um título honorífico, ele é a qualificação inicial para o desenvolvimento de uma carreira acadêmica na universidade. Bem, estamos de volta então ao debate aqui no programa Academia. Eu gostaria de fazer aqui uma colocação, aliás, de pedir ao João Paulo que explique só um pouquinho melhor, neste caso. Ele citou lá no primeiro bloco, quando da apresentação do trabalho, o antipaternalismo defendido por Dworkin. Mas aí, o que ele imaginava, o que ele sugeria então? O que seria esse antipaternalismo? Na verdade, esse antipaternalismo é uma forma de legitimar a intervenção na liberdade das pessoas, mas não para protegê-las de si mesmas, mas para evitar um mal remoto. Por exemplo, obrigar o uso o cinto de segurança, ou obrigar o uso de capacete, não para proteger a pessoa de um eventual acidente, mas para que essa pessoa não ocupe um leito no hospital e gere gastos para o Estado. Então, quer dizer, não é exatamente paternalista, é uma intervenção na liberdade, mas não é paternalista. É simplesmente uma visão bem utilitarista de que essa pessoa que não usa cinto de segurança, que não usa capacete, no caso do direito penal, aquela pessoa que usa drogas, apesar de estar praticando uma autolesão, o que justificaria a obrigação ou a criminalização do uso de drogas seria um resultado, uma consequência remota, que seria um problema, um lapso na saúde, na saúde pública em especial, percebendo a impossibilidade de exigir de todos que tenham um seguro-saúde ou um plano de saúde para cobrir essas despesas. Por isso é antipaternalista, porque é uma intervenção, mas não para proteger a pessoa de si mesma. Lógico que necessariamente a pessoa acaba se protegendo, mas a finalidade não é exatamente essa. A finalidade é impedir que essa pessoa seja uma despesa para o Estado e consequentemente, para a sociedade. A questão é saber exatamente isso, a legitimidade do Estado legislador.
né, até que ponto ele pode ou não interferir na minha autonomia, na minha liberdade individual de optar e agir do jeito que eu quiser, né, sem ter que ser punido, verdadeiramente como você falou, um pai que vem reprimir porque a sua conduta não se adequa ao que a sociedade espera. E até que ponto essa conduta que é feita em desacordo com o que está previsto na legislação penal vem ou não a ofender a todos, a terceiros, né? E essa medida, essa legitimidade que me preocupa do legislador, essa dosagem de pena, essa escolha de condutas que são no momento lícitas e no momento seguinte não são lícitas, né? Questões assim que me preocupam. Por exemplo, e aí é polêmico, a questão do aborto. A questão do aborto em razão da própria vontade da gestante. Né? Como é que você aplicaria esse princípio da autonomia em relação ao aborto? Eu sei que é polêmica essa questão, mas só para sentir realmente como é que se aplica esse princípio do paternalismo jurídico ou afastar um pouco o paternalismo. Então, direto ou indireto? Então só complementando a questão das drogas, né? Eu só vejo hoje uma justificativa para criminalizar as drogas. Não que eu concorde com isso, mas a única justificativa é impedir que esse usuário possa gerar despesas para a saúde pública. Porque o uso de drogas é uma autolesão. Então, partindo da teoria do bem jurídico, o sujeito está provocando uma lesão num bem jurídico próprio e que não justificaria, não legitimaria essa intervenção penal. Então, a única justificativa seria um bem jurídico remoto, lá na frente, uma lesão à saúde pública. E a partir do momento que permite ao Estado proteger bens jurídicos remotos, bens jurídicos distantes, a gente está abrindo as portas para um direito penal autoritário. Porque eu posso dizer que qualquer coisa pode ser danificado, lesado por uma conduta e criminalizar. Por exemplo, eu posso dizer que o consumo da prostituição é crime, deve ser crime porque pode denegrir, degenerar uma família. Remotamente, a família como instituição é bem jurídico. E eu acho que isso não pode, não cabe ao direito penal. Cabe a outros ramos do direito. É bem interessante, sobre essa concepção é bem interessante. Porque daí estaríamos equiparando aí o consumo, por exemplo, de drogas, maconha, por exemplo, com de cigarro, que causa tanta lesão ou mais, as bebidas alcoólicas. Para a saúde pública, né, para despesas públicas na saúde, do que o consumo de drogas assim tipificadas, né? Se alguém disser, olha, a carne vermelha provoca mal para a saúde, então o consumo excessivo da carne pode gerar problemas, então é crime agora consumir carne vermelha. Então, a interpretação acaba sendo bastante ampla e perigosa. Em relação ao aborto, eu não tenho uma posição muito bem definida sobre isso, porque quando a gente fala em autonomia, eu não consigo pensar em sujeito autônomo sem capacidade de consentimento. E só pode se falar em aborto como exercício da autonomia se a gente considerar, na minha opinião, que o feto ainda é parte do corpo da mulher e, portanto, por ser parte do corpo da gestante, ela pode dispor dessa parte dela. Se considerar que o feto já é uma vida, que já tem uma independência, mas não tem capacidade de consentimento, eu não vejo o princípio da autonomia como forma de legitimar o aborto. Aí teria que se procurar uma outra forma, pode ser o princípio da dignidade da mulher, em optar ou não por ter o filho, mas como princípio da autonomia, só se considerarmos que o aborto é parte do corpo. Como eu tenho o direito de cortar minha mão, a gestante poderia ter direito de retirar o feto, porque seria parte do corpo. Porque o feto, não, ele ainda é uma vida independente, não tem capacidade de consentimento, muito menos de manifestar o seu consentimento. Professor Livino. E aí eu aditaria paternalismo e pena de morte. Como fica a autonomia na pena de morte? É uma indagação. E repare que algumas unidades da Federação Americana admitem, inclusive, a pena de morte a partir dos 10 anos. Certo? Qual seria o princípio da intervenção aí do Estado? Estaria protegendo que bem? Eu posso complementar essa questão? E daí vem a questão do direito romano-germânico, ou direito anglo-saxão, colocado na sua tese. Eu queria saber realmente como é que é a aplicação desse princípio da liberdade, autonomia, sobre essas duas concepções que são bem diferentes. Bom, em relação à pena de morte,
eu vejo que o foco para ser analisado aqui é da própria finalidade da pena. Tá? E quando a gente fala em finalidade da pena, aí tem que considerar que o fato deve ser crime e a pena, então, é sua consequência. Bom, a pena de morte seria uma medida de extrema utilidade. Quer dizer, eu não quero mais o sujeito, eu não quero mais a convivência dele em sociedade, então eu condeno à morte por qualquer que seja o motivo, porque ele é irrecuperável, porque ele cometeu algo muito grave, deve ser retribuído o mal que ele causou. Lógico, é possível que o Estado condene alguém à morte por o próprio bem, partindo de uma concepção até extremada, correcionalista, quer dizer, vamos aplicar a pena de morte para o próprio bem do sujeito, porque ele não sabe o que faz, e, portanto, esse é o destino para ele, para evitar que ele continue provocando comportamentos lesivos a ele e à sociedade. Mas eu vejo que analisar a pena de morte pelo paternalismo é um pouco difícil, porque a pena é consequência, e o paternalismo discute se deve ou não ser crime. Tá? Então, essa é a dificuldade. Mas, de um ponto de vista do paternalismo, seria justificável a pena de morte, justamente entendendo que seria a medida extrema para o próprio bem da pessoa que vai sofrer a pena. Tá? Em relação aos sistemas, a comparação do sistema anglo-saxão e o sistema romano-germânico, o sistema anglo-saxão, principalmente o sistema inglês, ele não tem tantas leis codificadas. Então, por não ter tantas leis codificadas, deve-se pegar casos semelhantes que já foram julgados para verificar se naquele caso novo pode ser aplicada a solução igual ou semelhante. Então, a partir das semelhanças e das diferenças, a gente vai tentar aplicar a solução de casos que já foram resolvidos. Então, dependendo dos valores que nós temos hoje, daquilo que é moral, daquilo que é realmente lesivo, e de valores que a gente tinha anteriormente, eu não posso mais justificar certas criminalizações. Então, essa concepção para o direito brasileiro, eu não poderia mais justificar a criminalização de comportamentos sexuais com base na moral pública, utilizando os argumentos da época em que o Código foi editado. Se nós pegarmos comentários ao Código Penal, a época em que ele entrou em vigência, era bastante comum a definição de bens jurídicos, moral, bons costumes, a família. Então, a prostituição deve ser crime para proteger os bons costumes, para proteger a estrutura da família. A mulher não podia ser, a esposa não podia ser vítima de estupro se o marido fosse o agressor, porque a relação sexual é obrigação do casamento. Isso são valores que a gente não pode mais trazer, então não tem como a gente aplicar isso no direito de hoje. Então aí que entra a questão da teoria do bem jurídico, sistema romano-germânico. Qual é o bem jurídico tutelado? É a dignidade sexual? Então tem que ser analisada a pessoa, se ela foi lesada no exercício da sua dignidade sexual e, portanto, a conduta deve ser criminalizada. Então, dá para casar os dois sistemas no momento de analisar um crime. No momento de construir um bem jurídico ou de entender se aquele bem jurídico foi lesado, a gente analisar a época em que a lei foi elaborada e se predominam ainda os mesmos valores que predominavam à época. Eu tenho aqui, eu gostaria da sua reflexão sobre o conceito de bem e mal, né? E uma outra observação sabemos que o indivíduo ele não pode em si criar valores. Os valores eles são criados pela comunidade, né? E depois eleitos por cada pessoa numa constelação. Como é que fica essa questão aí porque em vários pontos do seu trabalho você disserta sobre a questão do valor que o indivíduo escolhe, quer dizer, que do valor do indivíduo, ele não pode criar valor. O valor é da comunidade. Um outro aspecto é se é possível um direito penal sem alguma carga de moralidade. E se a liberdade é a possibilidade de se exercer autonomia. Também trago a reflexão como fica a questão do processo de transformação do indivíduo em pessoa.
Sabemos que nascemos indivíduos e nos transformamos em pessoa através da endoculturação. Ou seja, se a vontade, porque há uma bastante exaltação no seu trabalho, a questão da vontade. Então, a vontade individual, ela é uma vontade imposta ao indivíduo, quer dizer, você tem a preocupação de que não haja uma exteriorização na formação da vontade. Olha, se a vontade, como você fala muito, por exemplo, é a vontade do povo. A vontade do povo é a vontade eleita por conveniência de quem exerce o poder e imposta ao povo como vontade do povo. Então, não há uma vontade ontológica. Se não há uma vontade do indivíduo ontológico, como lidar com esta concepção? E também, lembrando que no Estatuto do Menor e do Adolescente tem um artigo que fala da internação. Sabemos que os inimputáveis, os menores são inimputáveis e como tais são submetidos a regramentos não penais. Na verdade, são penais só com rótulo de medidas, né, socioeducativas. E lá se estabelece que não caberá a internação se, por outro modo, se puder proteger o interesse do menor. Porque, diferentemente do Código Penal, no processo de aplicação da sanção, o juiz, lá na legislação do menor, não leva em conta nada, a não ser o interesse do menor. Portanto, se ele verificar que protege o menor, colocando em liberdade vigiada, em lá substituto, em outro tipo que não a internação, ele não aplica. Ele não pode aplicar a internação, como a sociedade grita aí a toda hora, pelo princípio da perigosidade ou periculosidade do indivíduo, nem pela gravidade da infração. O juiz não pode, na legislação. Por quê? Porque a sanção, ela objetiva tão só a proteção ao menor. E o Código lá de menor diz explicitamente, o Código da Infância e da Adolescente, que não se internará, se por outro modo. Entendeu? Essas são reflexões. Bom, o primeiro questionamento sobre bem e mal é algo que tem que ficar fora do direito penal. Até porque eu coloco na minha tese, eu deixo bem explícito, até para colocar uma posição minha, de que, apesar de comportamentos paternalistas quererem produzir um bem ou evitar o mal, não cabe ao direito penal, ao paternalismo jurídico penal, querer promover o bem. Justamente por essa dificuldade de saber o que é bom para mim e o que é bom para a pessoa. Então, pelo princípio da última ratio do direito penal, o direito penal tem que ficar restrito a evitar males. E o que seriam esses males? Esses males seriam lesões ou perigos de lesão a um bem jurídico. Quer dizer, a frustração de um interesse ou a violação ao interesse do indivíduo, sem o seu consentimento. Isso seria o conceito de mal para o direito penal. Quando eu quero evitar o mal, é evitar a frustração de um interesse para o indivíduo. Agora, promover um bem, aí já é uma outra possibilidade de permitir ao Estado impor valores acreditando que aquilo é o melhor para a pessoa. Tá? Então, essa distinção entre bem e mal só cabe ao direito penal para saber aquilo que é lesivo e aquilo que não é lesivo ao cidadão e que legitima a criminalização. Tá? A questão dos valores, tá? Aproveitando, já emendando com o direito penal, se tem ou não tem carga de moralidade. Todo crime tem a sua carga de imoralidade. Furtar é imoral, matar é imoral. Só que além da imoralidade, existe a frustração de um interesse, a lesão ao bem jurídico. Então, no caso de matar, além de ser imoral, o agente acabou atingindo a vida de uma pessoa. No furto, o agente acabou atingindo o patrimônio de alguém. O que eu defendo, e ressalto aqui, é que não basta a imoralidade. A conduta, além de imoral, ela deve ser também lesiva. E quando fala lesiva, ela deve ser capaz de frustrar o interesse, atingir o interesse do indivíduo ou da coletividade, contra o seu consentimento. Tá, então é isso, inclusive,
um dos embates mais interessantes do direito foi travado por dois juristas, Lord Patrick Devlin e Hart, um liberal, Hart liberal e Devlin extremamente conservador, onde um defende que as condutas apenas lesivas merecem a criminalização, enquanto o outro defende que a imposição de comportamentos morais também é função do direito penal. E aí eu vejo que no Estado liberal já não é possível. Tá? Então, você até coloca bem a questão do dano. Eu gostei do conceito de dano. Né? O conceito de dano é bem objetivo. O afastamento, né, do sujeito daquilo que ele tem, né, daquilo que ele flui. Né? E o benefício é propiciar um status além. Você define bem isso aí. Eu gostei desses dois conceitos, até porque fica assim também, o que é lesão, né? Lesão. Então você realmente foca bem. A lesão é a frustração de um interesse. Né? Agora, promover o bem cabe a outros ramos do direito. O direito civil, administrativo, constitucional, sim, deve pensar na promoção de bens através de formas não repressivas. Tá? Em relação à questão da transformação da pessoa, do indivíduo em pessoa. Claro, o sujeito, quando ainda está numa situação de vulnerabilidade, não tem ainda o grau suficiente de autonomia para fazer as suas escolhas, essas pessoas merecem a proteção do Estado. Então, algumas pessoas são vulneráveis para certas coisas e outras não. Então, por exemplo, uma criança é vulnerável? Ela é vulnerável para muitas coisas, para outras não. Tem autonomia para caminhar, tem autonomia para escolher um brinquedo, mas ela não tem autonomia para vender um imóvel, por exemplo, ela não tem autonomia para contrair empréstimo financeiro. Então, nesses casos, o Estado tem que interferir para permitir que essa pessoa que hoje é vulnerável consiga desenvolver a sua personalidade e no futuro tenha autonomia suficiente para escolher. Aí sim, quer dizer, é uma forma do direito penal proteger o cidadão que às vezes não quer fazer algo, mas está numa situação de vulnerabilidade e acaba cedendo. São as situações especiais de vulnerabilidade. A gente fala muito em vulnerável, criança, adolescente, mas existem adultos com perturbações temporárias, por exemplo, um pai de família que está extremamente endividado, que é capaz de agir contra a sua vontade, porque ele não tem autonomia. Então ele é capaz de fazer algo que ele entende não ser digno, mas em nome da sobrevivência, ele vai acabar cedendo. Então, aí sim, o Estado deve interferir. Só para citar um exemplo, a lei de usura. A lei que proíbe a usura, justamente veio para tentar interferir nessas situações que alguém usa da vulnerabilidade. Eu quero aqui mais uma vez agradecer ao João Paulo, parabenizá-lo pelo trabalho aqui exposto no programa Academia de hoje, também ao professor Raul Livino, bem como também o André Braverman, nossos agradecimentos pela presença. E você fica agora com o quadro Perfil, que hoje destaca um pouco da trajetória jurídica de Miguel Reale, filósofo, jurista, educador e poeta. Filósofo, jurista, educador e poeta, Miguel Reale foi um dos líderes e ideólogo do movimento de extrema-direita, conhecido como Ação Integralista Brasileira. Formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo em 1934. Desde cedo, teve participação ativa no jornalismo, na política e no ensino. A bibliografia fundamental de Miguel Reale compreende obras de filosofia, filosofia jurídica, teoria geral do direito e do Estado. Conhecido mundialmente como formulador da teoria tridimensional do direito, é autor de obras clássicas do pensamento filosófico jurídico brasileiro. Secretário de Justiça do Estado de São Paulo e reitor da USP, Miguel Reale tornou-se doutor honoris causa das universidades de Gênova, Coimbra, Lisboa e das mais importantes universidades latino-americanas e brasileiras. A vida do direito é o diálogo da história. Obrigado e até o próximo programa.